Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Como tem sido esse período de reflexão a respeito da autoanálise diante de Deus, da sua espiritualidade, da sua relação com Jesus Cristo pelo Espírito Santo? Como tem sido cada um desses dias em que nós buscamos mais e cada vez mais conhecer da palavra de Deus na direção que ele nos oferece através da Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, como tem sido a sua relação de paz, a sua relação de transformação? Porque quando nós buscamos esta autoanálise, nós estamos buscando melhora, crescimento, conhecimento, para que a nossa vida de fato seja uma vida de louvor ao Senhor. E é este o nosso propósito, agradar a Deus. O nosso propósito é que Deus dê a cada um de nós o testemunho que ele deu a Jesus, que ele deu a Jó, a Jesus. Deus, quando abre os céus, ali em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, Deus faz a declaração: Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E é isso que nós queremos ouvir de Deus também. Este é meu filho amado, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. A Jó, Deus faz a declaração que o servo Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, quando nós temos essas informações, essas referências a respeito das declarações de Deus acerca da nossa humanidade, nós compreendemos também que Deus está atento às nossas posturas, às nossas escolhas, às nossas dificuldades, às nossas limitações. Deus está atento aos nossos atos, às nossas escolhas. E é por isso que nós temos que sempre buscar conhecer mais de Deus, para que desta maneira nós cresçamos espiritualmente, para que sejamos mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo que habita em nós e tem renovado a nossa mente e o nosso coração, tem transformado a nossa mente e o nosso coração. Mas o que é necessário para que isso aconteça? O que é necessário para que haja, de fato, uma transformação efetiva? Como que eu posso, de fato, compreender aquilo que eu preciso mudar? Primeiro, eu tenho que conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela não apenas revela Deus, mas ela nos revela a nós mesmos para que nós nos conheçamos, aquilo que já foi transformado, aquilo que Deus nos criou na sua infinita misericórdia e bondade, aquilo que já tem de bom em nós, mas que nós também busquemos transformação, mudança de pensamento, de sentimento, de relacionamento, de emoções, para que nós, de fato, sejamos segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos em paz, em harmonia, felicidade, que nós tenhamos a cada dia o prazer de viver ao lado de Deus. Nesta autoanálise, nós temos que reconhecer, em primeiro lugar, que somos pecadores. E o que é pecado? Segundo a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, pecado é a transgressão da lei, é fazer diferente daquilo que Deus orienta, fazer diferente daquilo que Deus prescreve, porque as prescrições de Deus para nós é para que nós vivamos bem. E quando nós fazemos diferente daquilo que Deus ordena, daquilo que ele transcreve, daquilo que ele teve a dedicação e o trabalho de deixar por escrito para que nós possamos seguir, para que nós tenhamos hoje um livro, um manual de vida. Esse cuidado de Deus é para que nós realmente sejamos transformados e vivamos bem segundo os propósitos de Deus em nós. O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores, ou seja, nós temos a tendência de transgredir as orientações de Deus, de fazer diferente
daquilo que Deus está orientando. E desta maneira, todo ser humano, em algum ponto da sua vida, em algum momento, em algum aspecto, sempre vai fazer alguma coisa que desagrada a Deus, algo que Deus não aprova, algo diferente das instruções de Deus. Isso faz parte da nossa natureza corrompida pelo pecado, e dentro dessa natureza, gerando uma imaturidade espiritual, em que muitas vezes nós temos a tendência de pensar que os nossos planos e projetos são superiores ou são melhores do que as intenções de Deus para nós. Que muitas vezes nós, mesmo que nós declaremos ao contrário, mas muitas vezes no nosso íntimo, nós achamos que as nossas decisões são melhores do que as orientações de Deus. E isso não é verdade, nós nos enganamos quando agimos desta maneira. O texto do apóstolo João, na sua primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, os versículos de 8 a 10, eu estou lendo na versão da Bíblia a Mensagem, e o texto ele diz assim: se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo, mas se admitirmos os nossos pecados e confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos a Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessa simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Uma pessoa que tem essa declaração de que ele nunca comete pecado, que ele nunca errou, que as ações dele são totalmente justificáveis e de maneira nenhuma ele faz nada que ofende a Deus, isto o próprio texto aqui está falando, que uma declaração dessas simplesmente revela a ignorância dessa pessoa a respeito de Deus. Todos nós temos limitações, temos erros, temos pecados. Infelizmente, somos corrompidos pelo pecado dessa forma, mas temos a oportunidade de reconstrução, de regeneração, de fazer diferente, de crescer segundo a vontade de Deus, conhecendo a bondade de Deus, a palavra de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Mas para isso existe um processo que nós devemos seguir. Jesus fala que aquele que quiser vir após ele, ou seja, aquele que quer seguir Jesus e de fato ser um cristão, este deve tomar sobre si a sua própria cruz, né, abrir mão de si mesmo para poder segui-lo. E isso é muito difícil para o ser humano fazer. A declaração de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é algo extremamente difícil, porque é abrir mão dos seus próprios interesses para viver os interesses de Deus. Abrir mão, muitas vezes, dos seus sonhos e projetos para viver os sonhos e projetos de Deus. É claro que Deus também respeita aquilo que nós gostaríamos de alcançar, as nossas conquistas, as nossas realizações. Mas quando nós fazemos tudo dentro dos planos dele, o resultado para nós, mesmo nas nossas conquistas, projetos e sonhos, são muito maiores e melhores do que aquilo que nós intentamos num primeiro momento. Então, vale a pena nós seguirmos a Jesus Cristo, depositarmos a nossa confiança em Deus, estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e permitir ser guiados pelo Espírito de Deus, porque assim somos filhos de Deus, como fala em Romanos capítulo 8, versículo 16, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Devemos nos permitir ser guiados pelo Espírito e estar sensível à voz do Espírito Santo para que o mundo veja e para que nós mesmos nos reconheçamos como filhos de Deus.
O texto aqui de 1 João, capítulo 1, versículo 8, iniciando aqui, ele fala: se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Não tem ser humano que não nasça pecador, que nasça livre do pecado. Não existe isso na humanidade. O único ser humano que nasceu sem pecado na sua humanidade foi Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nascido de Maria, e desta maneira nós observamos a vida de Jesus dentro de um propósito que Deus já tinha planejado para todo ser humano, que nós vivêssemos sem pecado e que nós pudéssemos ter a maturidade de Jesus para vivermos bem. A maturidade de Jesus para enfrentarmos os problemas e ter a plena consciência de que Deus está presente cuidando de nós a cada momento. Mas nós, seres humanos, nós simplesmente humanos e não Deus encarnado como Jesus, todos nós que nascemos, ao sermos concebidos, já somos gerados em pecado. A palavra de Deus nos diz isso. Em pecado me concebeu a minha mãe. E ele está falando exatamente dessa tendência pecaminosa que nós temos, em que todo ser humano, ao ser concebido, durante a sua gestação, ele já é corrompido pelo pecado. E sofremos por causa desta corrupção. Sofremos por causa da ação do pecado em nós. É por isso que, ao longo do tempo, nós envelhecemos, nós ficamos doentes, nós temos 1000 problemas de diversas ordens, e nós morremos ao final, porque o salário do pecado é a morte. Mas durante esse processo de vida, entre a concepção e a morte, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, de transformar a nossa vida segundo a palavra de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. O que é necessário? É necessário, primeiramente, reconhecer que somos pecadores, que temos problemas, temos limitações, temos desejos e anseios que não deveríamos ter. Temos maldade, temos malícia. Infelizmente é assim. Temos sentimentos negativos, sentimentos, né, que não deveríamos ter. E aqui o texto de João 8 fala: se afirmarmos que estamos livres do pecado, estamos apenas enganando a nós mesmos. Mas depois de ter a consciência do pecado, que somos pecadores e que o pecado habita em nós, o que fazer naquelas situações em que nós pecamos, nas nossas situações de erros? A palavra de Deus também nos diz que nós não nos devemos conformar com isto, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. E é isso que nós temos a oportunidade de fazer. O texto bíblico continua falando que uma declaração dessas é um erro absurdo. Uma pessoa falar que nunca comete erros, que não tem pecado, que não tem falhas, que não tem desejos maliciosos, que não tem sentimentos malignos, né? Uma pessoa negar tudo isso, uma declaração dessas, é um erro absurdo. Nós primeiro temos que admitir, e aqui o texto fala: mas se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, nós temos que, em primeiro lugar, admitir, reconhecer os nossos erros, e não só isso, nós temos que confessar os nossos pecados a Jesus Cristo, pedindo o perdão, pedindo a transformação, pedindo a resistência para não cometer esses erros e esses pecados novamente. Nós precisamos de Jesus Cristo, da sua intercessão no santuário celestial, a ação do Espírito Santo em nossas vidas e a graça e a misericórdia de Deus o Pai, para que nós sejamos perdoados e, mais do que isso, sejamos transformados. Porque nós devemos passar por um processo completo acerca do perdão e da reconciliação com Deus.
O primeiro processo está no reconhecimento, o segundo na confissão e o terceiro na conversão, de que agora eu tenho consciência de que aquele meu ato, aquele meu pensamento, aquela minha atitude ofende a Deus, é pecado contra Deus, então eu reconheço, confesso e me converto. O que quer dizer a conversão? É ter a consciência que eu errei, né, e fazer um pacto, uma aliança pessoal com Deus de que eu não vou cometer mais aquele erro, que eu vou mudar de postura, que dali para frente vai ser diferente. Eu vou buscar fazer o melhor diante de Deus e aquilo que eu sei que é pecado, aquilo que eu sei que é contra a palavra de Deus, contra a voz de Deus, contra as suas instruções, os seus ensinos, eu não vou fazer mais. É isto que é conversão. Então, o texto fala: se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Deus nunca vai deixar de nos atender. Deus nunca vai deixar de cuidar de um pecador arrependido, que reconhece os seus pecados e as suas limitações, colocou a sua vida, a sua confiança nas mãos dele e passou pelo processo genuíno de conversão, de arrependimento, para que não venha novamente a cometer aquele erro. É claro que, como pecador, vai cometer outros erros e vai fazer o mesmo processo. Vai reconhecer, vai confessar, vai se converter para não cometer mais, vai se arrepender de ter cometido aquele ato, falado aquelas palavras. É assim que nós vamos vivendo a cada dia e desta maneira nós vamos crescendo em maturidade, em fé, como diz a palavra de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. E quem é o justo? É aquele que é justificado em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que em si mesmo não há um justo sequer, mas todos aqueles que buscam a Deus podem ser justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, pelo envio do Espírito Santo que nos regenera e nos transforma. Então o texto fala: ele é fiel a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. A palavra de Deus nos diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus é sempre fiel em tudo e a todos. E desta maneira, esta fidelidade, essa integridade de Deus nos garante que ele está atento às nossas necessidades e aflições. A sequência do texto fala: ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Observe, ele não só vai perdoar, mas também vai purificar. Por que essas duas etapas? Por que esses dois processos? O perdão é o que está dentro daquela questão do reconhecimento, da confissão, da conversão, do arrependimento. Então, o pecado, né, e o perdão, ele está dentro desse aspecto. Agora, não é só isso. Nós temos que ter purificação, santificação, para que isso não se repita mais em nossa vida. Porque, afinal de contas, um pecado consciente, quando ele é cometido repetidas vezes na consciência de que, de fato, aquilo é pecado, ofende a Deus, e que já deveria ter mudado, eu já deveria ser transformado, ele deixa de ser simplesmente um pecado. E a palavra de Deus nos diz que ele passa a ser iniquidade. Iniquidade é um estágio a mais, além do pecado. O pecado, na sua involuntariedade, nós temos o pecado inerente às nossas vontades. Ele está em nós, mas a iniquidade é um passo maior. A iniquidade é eu ter consciência de que algo ofende a Deus e mesmo assim fazer. E Deus, ele também vai agravar esse julgamento com relação à iniquidade.
mas todo o pecado, toda iniquidade, toda transgressão, toda culpa vai ser tratada por Deus da mesma forma. Há necessidade de reconhecimento, confissão, conversão, reconhecimento do erro, para que nunca mais volte a fazer aquilo. Em qualquer estágio que nós estejamos, ele é fiel e justo, né, para nos purificar dos pecados, né, nos purificar de todo o erro que nós venhamos a cometer. E a sequência diz: se afirmamos que nunca pecamos, contradizemos a Deus. É claro que nós já pecamos. Deus declara que nós somos pecadores. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, em Romanos, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, todos os seres humanos, somos pecadores, mas Deus sabe disso e, na sua graça, misericórdia, no seu perdão, ele estende a mão para que nós possamos nos reconciliarmos com ele. Fazemos dele um mentiroso. Já pensou nós assumirmos uma postura que nós nos achamos tão purificados e tão santos que Deus fala que nós somos pecadores e nós falamos que não somos pecadores, e se nós fizermos isso, estaremos chamando Deus de mentiroso. E é claro que isso já vai ser um pecado gravíssimo, vai ser algo extremamente ofensivo ao caráter e à personalidade de Deus, e não é isso que nós queremos. O final do texto diz: uma declaração dessas simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Deus não quer que nós sejamos ignorantes, ignorantes em todos os sentidos, ignorantes na brutalidade, ignorantes na aspereza. Deus não quer que nós sejamos assim, mas Deus também não quer que nós sejamos ignorantes no sentido de ignorar a sua palavra. Deus quer que nós consideremos a sua palavra, que nós busquemos a sua palavra. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E lá em 1 Crônicas 2, capítulo 7, ali, versículo 14, o texto ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome for humilde e me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está sempre pronto a nos receber, a nos perdoar, a nos amar, a ter esta reconciliação para que nós vivamos em novidade de vida, para que tenhamos paz, felicidade e o amor em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, me coloco na tua presença, pedindo a sua ação sobre cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento. Que o Senhor conceda da tua paz, do teu perdão, do teu amor, e que todos possam reconhecer a ti como único e suficiente Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.